Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Versão Brasileira do Ano. E hoje eu tô aqui com uma dubladora maravilhosa, excelente diretora, e queria agradecer demais. Marlene Costa, obrigado por ter topado participar. Eu é que agradeço o seu convite, Maurício. Estou muito feliz e honrada de estar aqui e sendo a primeira do ano. Obrigado. Culpa minha! Cadê ele? Sony, por favor, foi culpa minha. Sony, foi culpa minha, por favor. Eu comecei, eu bati nele, aí ele me bateu. Foi culpa minha. bom. Sony, por favor, não faça nada, não faça nada. Alô? Alô? Sujo. O jantar está na mesa. E como uma pergunta de introdução, antes da dublagem você já teve outras facetas no meio artístico, e eu gostaria de saber como que você iniciou sua carreira no meio da arte. Eu sou filha de artista, minha mãe era cantora e vivi nesse meio, né? Cresci nesse meio, era o meu play o meio. Então, mas eu nunca. Minha mãe dizia que eu nunca ia seguir a carreira dela, porque ela não queria, e eu ia ser diplomata. Eu ia fazer Rio Branco, que ela achava que eu sempre estava apaziguando as partes, eu não gostava de família, família brigando, amiga brigando. Você vai ser diplomata. Eu falei, eu acho que eu vou ser mesmo. Mas aí foi passando, até que um dia o Walter Avancini pediu a ela se eu podia fazer uma novela que ele ia começar. Ela disse, ela só pode fazer se você fizer um teste com ela e se ela passar no teste, Uhum. porque senão não vai fazer porque é filha da Dilcinha. Tá bom. E lá fui eu para o teste, morrendo de medo. Passei no teste, comecei a fazer novela, com papel mais ou menos pequeno, lá na TV Excelsior, e depois fiz outros, aí fui para a TV Record, fiz algumas novelas também na TV Record, até que eu me mudei para o Rio de Janeiro. Até então, só tinha feito televisão e teatro. Uhum. Fazia teatro, cinema. Fiz três fitas lá em São Paulo. E vim para o Rio. Quando eu vim para o Rio, eu dublava muito pouco em São Paulo, foi muito pouquinho, porque não tinha tempo, né? O meu tempo era desse tamanho. Quando você faz televisão, eu ainda estudava, então eu tive que. Eu fui na IC para ver como é que era. Meu querido Ézio Ramos, que já não está aqui, e a Gilmara, que era casada com ele na época, eram meus padrinhos, né? Eu amo os dois, eles foram meus padrinhos de casamento depois. Uhum. Ah, vamos lá, você tenta. Gente, é muito difícil. Falei, não, não quero, é muito difícil. Mas aí, quando eu fui fazer as fitas, né? Eu fiz a primeira fita, chamada Sertão em Festa, Uhum. e eu tive que me dublar. E eu falei, gente, é difícil, mas eu sei dublar, porque o português é muito mais difícil de você fazer que o de outro idioma. Uhum. Tem que ficar perfeito, né? Aí eu dublei esse filme meu, depois dublei o Luar do Sertão, e depois o terceiro que eu fiz, o Rogo a Deus e Mando Bala, e eu dublava assim, ó, fácil. Uhum. Mas, como eu não tinha muito tempo, eu fiz essa. Eu achei difícil o que eu fui dublar lá na IC, eu achei muito difícil. Achei mais fácil o português para mim. Uhum. Mas ficou ficou dormindo aí. Aí eu vim embora para o Rio, fazer o Shazam Xerife, e aí o Rodney Gomes disse assim: Você quer conhecer a Herbert Richards? Falei, meu Deus, quem é que não quer conhecer a Herbert Richards? Ela é, você só ouvir a versão brasileira, Herbert Richards, Uhum. né? Falei, lógico que eu quero conhecer. Aí ele me levou, o Rodney Gomes, que era um ator maravilhoso, um dublador, meu Deus do céu, um dos primeiros, sabe? Me levou, eu conheci, já era lá na usina, quando eu cheguei no Rio, era na usina, aí eu conheci os estúdios,
Na época só tinham 4 estúdios, mas 4 estúdios para aquela época já era uma quantidade imensa, né? A AIC também tinha mais de a AIC acho que tinha uns 5, não me lembro muito bem, estou pensando aqui nos andares. Mas eu não vivi lá, né? Eu fui pouquinho lá, mas na Herbert, quando eu vi aquilo, eu falei: "Gente, eu quero dublar". "Não, você vem aqui que você vai dublar". E pedi paciência comigo, porque eu só realmente minha experiência era de dublagem, de ter me dublado. Certo. E o Mário Monjardim foi quem me deu a primeira oportunidade, e eu comecei devagarinho, 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 e fui gostando, 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 e aprendendo. E quando eu me casei, meu marido disse: "Você trabalha demais", porque eu estava fazendo televisão, eu estava fazendo teatro infantil e estava fazendo dublagem já. E eu não "Que horas que você vai ter para gente?". Ele tinha uma situação muito boa financeira, Uhum. aí ele disse: "Vamos casar? Vamos casar, casar mesmo. Mas você vai escolher". Eu falei: "Mas eu não vou parar de trabalhar, mas você vai escolher uma só, tá bem?". Eu pensei, pensei e falei: "É, vou escolher uma só. O que que você vai querer?". Eu falei: "Vou fazer dublagem só". E tô aí desde então. Não me Desde arrependo, eu amo dublar, eu amo dublar. E a gente ama as suas dublagens. Obrigada, é tudo de muito bom. Foi assim que eu comecei na dublagem. E quem foi meu grande mestre, realmente, o primeirinho foi o Ézio, o primeirinho. Depois foi o Rodney, que me levou, pelas mãos dele, ele me levou, Rodney Gomes, e quem me deu as oportunidades demais foi Monjardim, depois Luiz Manuel, o Uhum. Alberto Pérez, na época, o Ribeiro Filho, que era maravilhoso diretor, Uhum. e o Valdir Fiore. Então, eu tive muita oportunidade, fui devagarinho, 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 e cheguei lá. Mas não cheguei ainda não, porque eu acho que dublagem se aprende todos os dias. Uhum. Com certeza. Valéria, você entende o carinho de uma maneira muito cômoda. Acha que é pedir perdão? Eu perdoo você e está resolvido. Mas carinho é dar e receber. Eu já me cansei de dar sem receber nada em troca. Continuará sendo minha aluna e eu a professora. E ali dentro da Herbert você fez, óbvio, grandes trabalhos como dubladora, até que um dia surgiu a sua carreira de diretora de dublagem. Como você foi convidada lá na época a passar a dirigir na Herbert Richards? Foi o seu Herbert. Eu fiquei fora da Herbert, a gente fez uma greve em 78, que foi justamente através da nossa greve que saiu toda a regulamentação da nossa profissão, o registro de ator, tudo foi muito pressionado pela nossa greve. Nós ficamos calados durante 120 dias. E na Herbert, eles, com 60 dias, voltaram. E alguns colegas meus, infelizmente, naquela época, furaram a greve, mas eu não. Eu fiquei 120 dias sem dublar. E aí passaram 7 anos e eu voltei para a Herbert. Tive o convite, porque as pessoas que tinham feito greve estavam exiladas da Herbert Richards, Uhum. não podiam trabalhar. Quando passaram os 7 anos, a conta de mentiroso, que eu sempre brinco, mas foram 7 anos, eu voltei a dublar, tal. Nossa, a gente dublava nessa época que a gente não ficou na Herbert, nós fundamos a Combate, Uhum. chamava Cooperativa Mista Brasileira de Artistas e Técnicos. Então a gente trabalhava na Delarte, trabalhava um pouquinho na Telecine, mas era muito pouco em virtude daquilo que nós estávamos acostumados a trabalhar. Certo. Com 7 anos de afastamento, o seu Herbert me chamou, porque um pouquinho antes de nós acabarmos a greve, o seu Herbert também me chamou, quando ele voltou, quando
as pessoas furaram, esses meus colegas furaram a greve. Eu fazia a Mulher Biônica. Uhum. Eu fiz 3 temporadas da Mulher Biônica. E estávamos na última temporada. E aí ele me chamou e disse, a Fernanda tinha acabado de nascer. Ele disse, você já teve sua filha, então você agora pode dublar. Olha, eu já dublei alguns episódios, mostrou a tabela para mim, mas disse, se você quis voltar, eu apago tudo e refaço tudo com você. E eu agradeci muito a ele e disse a ele que não podia voltar, porque a minha categoria estava em greve. Uhum. Então, eu gostava muito dele, eu gostava muito daquela casa que sempre me acolheu. Então, fiquei com aquela coisinha aqui, né? Porque ele mesmo dublando a minha série, ele me chamou. Eu achei isso muito carinhoso da parte dele. Claro. Quando eu voltei, como eu voltei a dublando, voltei dublando, dublando, dublando. Depois de um tempo, ele me chamou na sala dele e falou: Você vai passar a dirigir. Eu falei: Hã? Sabe quando você fala, hã? Eu, eu falei, seu Herbert, mas eu não tenho tanta experiência, eu fiquei parada esse tempo todo. Ele disse, não, você é maravilhosa, aquelas coisas que ele falava. Eu falei, eu vou pensar, seu Herbert, o senhor desculpa, eu vou sair, eu vou pensar e digo ao senhor. E saí da sala dele e encontrei a Ângela Bonatti. Certo. Aí ela falou, viu? Ele te chamou? Eu falei, chamou. E você? Eu disse para ele que eu pensava, você não tem que pensar nada, você vai entrar lá, eu vou entrar com você lá. E ela me levou pelas mãos, entrou pela sala dele e falou, Herbert, ela vai aceitar. Aí eu não tive como não aceitar, na verdade. Maravilha. E isso foi, nossa, 1988, eu acho. Nossa, olha quanto tempo, meu Deus. E daí para frente eu passei a dirigir. É muito bom, porque eu amo aquilo que eu faço, né? Eu acho que a gente tem que fazer por inteiro, não é para fazer pela metade. Claro. Mas aí eu me tolhi muito de dublar, porque eu não tinha muito tempo para dublar, né? Eu dirigia demais, dirigia, 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 dia e noite, sexta, sábado, até domingo. A gente cansou de fazer alguns projetos urgentes, principalmente para o Silvio Santos, que ele tinha que passar para as colegas de trabalho na terça-feira, que era o dia. Então, a gente tinha que gravar o produto rápido para ele aprovar, mas as colegas de trabalho dele, ele levava para o auditório para elas aprovarem. Uhum. E aí eu passei a dirigir. Primeira série que eu dirigi, eu nunca esqueço. O Homem que Veio do Céu. Uhum. Era linda, era uma delícia de série. Era um anjo que estava aqui na Terra e resolveu o problema de todas as pessoas. Era uma gostosura. Depois a segunda foi o Bill Cosby Show, que primeiro foi a Ângela que dirigiu, eu dublava, eu fazia a mulher do Bill Cosby, e aí eu passei a dirigir. Daí para frente, Maurício, não adianta você me perguntar, e aí depois? Depois, foram tantas, tantas, tantas e tantas, que às vezes eu vejo vocês postarem, eu digo, meu Deus, fui eu que dirigi isso, sabe? Eu É. digo isso porque não é isso, para mim tudo é maravilhoso. Eu sempre dizia para os meus dubladores que trabalhavam comigo, eu dizia, gente, eles me perguntavam, para quem é esse produto? Porque na época, você fazer coisas para Globo, era para Globo, e você fazer filmes para outras empresas, ninguém dava muita bola. Eu não, eu nunca separei isso. Para mim, o cliente era um só, o espectador que tinha que receber o bom produto. Não Uhum. era porque era daqui, dali ou da outra que eu ia fazer melhor ou pior. Eu ia fazer do mesmo jeito. Se fosse pior, desculpe, mas eu achava que era o melhor que eu poderia dar. E foi assim, dirigir, aí foi direção, 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 direção. E dublava uma vez ou outra, né? Uhum. Quando era boneca minha, dublei o que, o que seu Herbert me impôs uma vez foi dirigir a novela Carrossel
e sim. dublar a professora Helena. Uhum. Aquilo foi um desafio para mim, Eu porque imagino. na época nós dublávamos juntos, Hum. né? Não é como hoje que todo mundo dubla separado. E eram 13 crianças e eu numa bancada dublando. Então foi um desafio muito grande para mim, mas que Uhum. me trouxe muita satisfação. Até hoje me E, traz satisfação. e como você se sente sabendo que desse elenco de Carrossel, dessas crianças, você foi a professora, a primeira professora de verdade deles ali, e eles se tornaram grandes dubladores? Eu disse isso outro dia para um outro que veio no segundo carrossel, que eu fiz 3 carrossel. Uhum. Foram 3. Carrossel das Américas e mais um outro que eu não lembro o nome. Enfim, eu disse para ele outro dia: o maior prêmio que eu posso receber, ou que eu já recebi, não é ir lá, agora temos o prêmio de tal, e você vai lá e ganha o prêmio. Não, o maior prêmio para mim é ver aquelas crianças que começaram praticamente comigo. Eu lembro de uma criança que antes do carrossel praticamente começou comigo, e eu botava 4 caixotes para ela poder dublar, para ela chegar Muito até o bom. microfone, e outras eu botava sentada na bancada, né? Uhum. Mas no carrossel, eu já tinha feito isso e eu chamei para fazer com a gente foi o Peterson, Adriano. E para mim ele é um orgulho muito grande, porque além de se tornar um dublador excepcional, maravilhoso, um diretor muito bom. Hoje ele é dono de empresa. Uhum. Eu Versão fico muito gratuita. feliz. Eu tenho outros, todos pequenos, que começaram comigo, Uhum. que são diretores maravilhosos, e eu gosto de dublar com eles, porque eles me puxam a orelha. Não, não, você não deu a intenção certa. E eu gosto muito disso. Uhum. Eu gosto de direção, sabe? E para mim é a maior emoção ver todos aqueles que começaram comigo, que aprenderam ali dentro do estúdio, hoje pessoas adultas, realizadas, com, com uma carreira Uhum. sólida, sabe, fixada. Então, esse é o maior prêmio que eu podia ganhar de Que bacana. Deus e da vida. É isso que eu me sinto muito orgulhosa. Eu me lembro que quando eu tive que pegar as crianças para o carrossel, porque o Silvio Santos disse que só queria crianças, Uhum. e o único adulto que eu botei em teste foi o Cleonir, Certo. porque o Cleonir tinha uma voz, ele era adulto, mas ele tinha uma vozinha desse tamanhinho, de criança, era a voz de criança, e ele só podia fazer criança, ele não Uhum. podia fazer adulto, ele não conseguia, não tinha voz de adulto. Então, eu, eu botei o Cleonir passou, eu botei os outros, todos foram aceitos, e nem, tinha criança que nunca tinha dublado na vida. Uhum. Aí eu deixei as minhas filhas fazerem, sendo que a Fernanda fez o teste para a Valéria e Uhum. passou, e a Flávia, ela chegou para mim e disse: Mãe, não me bota em teste nenhum, não. Qualquer menina que não tenha muito papel, que não fale muito, você me coloca, porque ela achava que ela não gostava de dublagem. Ela achava, né? Aí a gente começou a fazer a novela e eu deixei elas fazerem com a condição de que nada atrapalhasse o estudo, e eu também tinha essa condição com as outras crianças. Uhum. Eu pedi o boletim. Então, eu falei para elas: vocês podem, como eu exigia das outras crianças, mais exigia das minhas filhas, né? Uhum. E eu disse para elas: vocês podem dublar, mas eu quero que estude, tá? Ok? Ok. Então, eu fico muito feliz de ver hoje pessoas formadas, inclusive as minhas filhas, eu falei, depois que elas resolveram continuar na dublagem, eu disse: olha, vocês podem continuar, mas vocês têm que ter um diploma de faculdade, eu quero,
e quero que vocês sejam melhores do que eu. E elas levaram tão ao pé da letra que elas são muito melhores do que eu. Elas são maravilhosas. E eu falo que eu sou chata, hein? Eu sou muito chata. Mas realmente, e todas essas crianças que começaram comigo, que seguiram na profissão, e outras que vieram depois, que a maioria passou pela minha mão, aprendeu a dublar comigo, todas estão muito bem encaminhadas. Eu fico muito feliz com isso, em saber que muitas patrocinaram a sua faculdade, a sua viagem, se tornaram, eh, sei lá, saíram de uma situação ruim para uma situação média, boa, podendo estudar, podendo ter coisas melhores, podendo proporcionar coisas melhores para as pessoas que cercavam a elas. Então, isso para mim já, nossa, já me basta, eu fico muito feliz, muito Maravilha. feliz. Sabe, você é muito menos enigmático quando vejo aqui. Ah, eu espero que seja por isso que você vai tanto a Viena. Ou a outros divertimentos lá. Olá, você está tão longe. Onde você está? Há algum meio de poder trazê-lo de volta ao mundo em que estou? E outro trabalho de direção que eu gostaria de ressaltar aqui, que foi meio inovador na época, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, é a direção da dublagem do Titanic. Na época, como que foi fazer ela? Bom, quando eu soube que eu ia fazer o Titanic, eu já tinha assistido o Titanic, aí eu fui assistir de novo, né? E de novo, eu assisti umas 3 vezes o Titanic. Aí o filme veio para mim. Eu levei um dia inteiro marcando esse filme, de manhã até 10 horas da noite, Meu Deus. sem sair da mesa, só para comer, sabe? Comer no almoço, porque o jantar nem teve. Aí eu tinha acabado de fazer um filme, não lembro qual era, de cinema, para cinema, no teatro, numa outra empresa, porque seu Herbert não fazia filme para cinema. Depois é que ele fez, alguns, inclusive, eu que dirigi. Uhum. É, eu vi que na outra empresa a gente fazia todo mundo separado. Certo. E eu falei para ele, só que lá a gente ganhava por hora, né? E naquela época ficaria muito caro. Eu falei, ele não vai querer, porque na outra empresa eles pagavam a minutagem do filme. Uhum. Mas, por exemplo, um filme de cinema, eles pagavam 3 vezes a minutagem do que eles pagavam para uma série, um filmezinho qualquer. Era um, era uma, um pagamento muito bom. Uhum. Eu falei, como é que eu vou convencer o seu Herbert, todo mundo sendo contratado por hora, eu contratada por hora, que o melhor para esse filme seria fazer todo separado? Aí fui conversar com ele, expliquei todo o processo, falei, seu Herbert, esse filme é um marco do cinema. Se o senhor me escolheu, se a Globo me escolheu, porque a Globo escolhia também na época, Uhum. é porque vocês confiaram em mim, mas eu gostaria que vocês confiassem um pouco mais. O senhor falar com o cliente, o senhor cobrar um pouco mais do cliente. Falar, conversar com o cliente, por quê? Eu gostaria de fazer esse filme com os principais separados. Eu Uhum. queria fazer os principais separados e queria fazer os vozerios, vários vozerios separados também. Eu não quero botar sim, 8 pessoas dentro do estúdio e e botar para elas fazerem o vozerio do fim, do começo ao fim. Eu quero que a modificação de vozes, Uhum. eu quero embaralhamento de vozes. Aí ele falou, eu falei, vai ficar caro, seu Herbert, vai ficar muito caro. Ele falou, não, vou assinar embaixo, você pode fazer. Maravilha. Então, o que que eu fiz? As únicas que eu não fiz eh, separadas foram aqueles que ficavam, tinham cenas assim de jantar. Eu lembro que eu até fazia a Condessa no filme. Então, era um papel pequeno, esses papéis pequenos que estavam juntos ali. Esses eu fiz junto, porque eram 3 ou 4. Uhum. Mas o Danton eu fiz separado
A Mônica eu fiz separado, o Marco Antônio eu fiz separado, e a Cláudia Martins eu fiz separada, e o Hélio Ribeiro eu fiz separado, a Sônia de Moraes eu fiz separada. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz as pontas, e essas pontas, algumas pontas eu fazia vozerio de terror, daquela da água, o navio caindo, enchendo e tal. E aqui, outras pontas, eu fazia o vozerio do converso, os que estavam em volta das pessoas, que troca a voz, né? Eu trocava a voz, quem estava no converso ia para o restaurante, não era a mesma voz do vozerio, era outra voz, outras vozes. E fiz uma boa parte do vozerio de pavor com a maioria. E aí foi embaralhar, aí foi com o mixador, né? O editor e o mixador, o trabalho foi com ele. E foi assim. E eu me lembro que eu estava num carnaval, eu estava em Angra, até com esse tempo maravilhoso que está hoje, de chuva, né? E a Helena me ligou, ai, tem um problema, está precisando urgente. E eu, era uma segunda-feira de carnaval, e eu liguei para o Marco Antônio, e a gente ligou para o técnico, e eu saí de Angra, fui correndo para a Herbert, fizemos as partes que precisavam, pequenas partes, aí voltei para Angra e continuei meu carnaval. E foi assim que a gente fez esse filme maravilhoso. Você sabe que hoje, Maurício, eu fui fazer uma visita ao Retiro dos Artistas aqui no Rio, Sim. que é maravilhoso. Quando você fala Retiro dos Artistas, as pessoas pensam que é uma casinha cheia de velhinhos, senil. Nhenhé. Não, não é nada disso. É como se fosse um condomínio. Eles têm vida própria, eles têm a casinha deles. E eu encontrei hoje, por que que eu estou falando isso? Eu encontrei hoje, eu acho que é Vera o nome dela, uma prima da Sônia de Moraes, que a Soninha já faleceu, infelizmente. Mas foi o trabalho magistral, magistral. Eu, quando eu vi, eu chorava de emoção, porque que trabalho que ela fez naquela Rose velha, sabe? Não, não tem. Eu não assisti ao Titanic de São Paulo, eu curto muito o trabalho deles também, principalmente, eu sou paulistana, né? Sei que foi muito bonito. Eu não sei quem foi que fez a personagem da Sônia, mas eu peço perdão, porque não pode ter sido melhor que o da Sônia, sabe? A Sônia foi, assim, uma coisa impressionante. E ela era tão maravilhosa que ela dizia para mim: minha querida, você quer que eu faça diferente, que eu fale diferente? Eu dizia: não, você pegou a alma dela, não quero que você mude nada, sabe? E foi realmente uma emoção fazer esse trabalho. Foi assim, olha, nem sei te explicar o que eu senti, tá? E graças a Deus o cliente gostou, e depois seu Herbert veio me dar os parabéns, e aí depois eu fugia dele, porque senão ele me dava todos essas coisas pavorosas, sabe? E aí eu fui um pouquinho mais para a novela, porque eu falei, deixa eu ficar um pouquinho na novela, porque assim ele não me vem com esses filmes cabeludos, como A Cor Púrpura, que eu fiz também, né? Naquela época, quem escalava era o diretor, eu escalei a Selma Lopes para o Whoop Ela Goldberg. esteve Eu aqui, montei a Selma. ela esteve aqui no É canal maravilhosa. e contou que E foi é a senhora maravilhosa. que escalou ela. A senhora está no céu. Eu sempre digo, é Maria, que está lá no céu. Mas, olha, esse filme também foi um filme que eu não esqueço, porque a gente dirige muita coisa, sabe? E tem filmes que marcam você, e tem outros que aí eu falo, meu Deus, nossa, eu acho que eu dirigi esse filme. E aí você vai assistindo ao filme e eu vou lembrando do filme. Mas é tanto produto, projeto que a gente não lembra de quase todos, né? Mas é isso. Meu nome é Diane Fossa e preciso falar com você. Eu sei quem você é.
Você é a mulher americana que vive com os gorilas? Eu não vivo com eles, eu os estudo, eu conto. E hoje exerci 6 menos do que havia ontem. Aqui, Elaine Dixon, sou uma aeromoça. O capitão Câmbio está desmaiado no chão. Perdemos o copiloto e o navegador também. Estamos em apuros. Câmbio. Senhoras e senhores, aqui é a aeromoça falando. Lamentamos qualquer inconveniente que o movimento repentino da cabine possa ter causado. A propósito, será que há alguém a bordo que saiba pilotar um avião? E agora falar um pouco dos seus trabalhos também como dubladora. Você fez várias atrizes maravilhosas durante esses anos de carreira, mas eu gostaria que você ressaltasse 3 trabalhos que você mais gostou de fazer em atrizes. Os 3 é difícil. Tudo Vou bem. falar rapidamente. Eu vou falar rapidamente. Um dos filmes que eu mais gostei de dublar foi A Montanha dos Gorilas, da Sigourney Weaver. Eu já fiz várias Sigourney Weavers na minha vida. Eu adorava dublar a Liv Ullmann, que era a mulher do Ingmar Bergman. Eu fiz Rainha Cristina da Suécia. Para mim, foi um dos maiores filmes que eu já dublei na minha vida, fazendo a Liv Ullmann, ela e o Peter. Jane Fonda, uma infinidade. Eu amo dublar a Jane Fonda, mas a coisa que eu mais gosto dela foi um filme que eu fiz chamado Júlia, que ela fazia ela jovem, ela média e ela de mais idade. Certo. Esse filme dela me marcou muito. Filme que eu amei fazer comédia, eu não sei o nome da atriz, me perdoa, eu sou péssima, Imagina. mas Aperte os cintos, o piloto sumiu. Uhum. Eu amei fazer aquela aeromoça, amei, amei. Quando eu fiz o segundo, eu estava com 39 de febre. Eu fiz sozinha o segundo, porque quando a Ângela dirigiu, eu estava dirigindo um filme que eu não podia largar. Aí ela falou: só se você fizer sozinha. Eu falei: vou fazer sozinha. O que eu vou fazer, né? Eu não gosto de fazer sozinha, eu gosto de alguém me dirigindo. Mas não tinha jeito. E aí eu fiz sozinha com 39 de febre, mas mesmo com aquela febre toda, eu amava dublar, você entende? E mais para cá, eu gosto muito de dublar. Eu tenho uma russa que eu dublo na série Orange, Orange is the New Black, que é a russa, a presidiária russa, que eu não sei o nome dela. Mas eu fico arrepiada de fazer ela. Eu fiz 8 temporadas e as pessoas dizem: mas é você que faz ela? Sou eu mesmo. Era eu que fazia. Atualmente eu estou fazendo The Crown, que é a Rainha Elizabeth, e adorei fazer, amei fazer, marcou também, porque era uma coisa mais que é uma realeza, então é uma coisa mais singela, mais cantadinha, né? Uma rainha. Então, eu amei fazer. Tem mais atrizes, tem uma, esqueço o nome, que ela fala. Desculpe, eu esqueço o nome. Tem uma atriz, você deve saber. Eu faço uma série dela que ela ganhou o Emmy agora como melhor coadjuvante, como a melhor protagonista, como humorista de série, a Rex. Ela é uma comediante que ela faz stand-up, sabe? Eu já fiz 2 anos dessa série e disse que já está vindo a terceira. Ela é fantástica. E pergunta se eu sei o nome dela. Eu Não sei. também fico devendo, não lembro. Eu fico desesperada. Imagina. Porque eu digo: gente, como é que É pode? muita coisa. Olha, você vai dublar essa porque é sua boneca. Eu falei: é minha? Tem certeza? Eu não guardo o nome de ninguém, a não ser umas que me marcaram muito. Essa eu tenho que saber, porque ela é maravilhosa. Ela ganhou 2 Emmys seguidos como a melhor humorista de série, cabeça de série, maravilhosa. E é óbvio que a Jane Fonda eu não posso esquecer, eu faço a Grace Frank dela, ela é maravilhosa também. A gente tem feito muito espanhol.
Eu gosto de muita coisa que eu dublei, muita coisa, mas o que me marcou muito mesmo foi A Montanha dos Gorilas, a Liv Ullmann, a rainha, Cristina, a rainha da Suécia, e, e tem uma que você não vai conhecer, e ninguém que ouvir isso vai reconhecer, porque é uma lá do tempo, para quando eu dublei, já era lá do tempo, entendeu? Ela chamava Susan Strasberry, e eu fiz um filme dela com Henry Fonda, Certo. chamava Quando o Espetáculo Termina. Quando o Espetáculo Termina, eu acho Quando o Espetáculo Termina. Esse filme me marcou muito porque ela era uma atriz e ela queria apresentar o trabalho dela para um diretor de Hollywood, não, da Broadway. E aí ela adentra uma festa dele e sobe a escada dele e ela declama a cena de Romeu e Julieta do balcão. Então, isso me marcou muito também, porque dublagem, você tem que fazer na hora, no momento, Certo. né? E os atores, eles têm o roteiro, eles ensaiam, e eu consegui fazer. Eu não acreditava. Eu consegui fazer aquela cena toda dela naquele balcão, como a Julieta, e depois eu recebi parabéns. Eu digo, gente, é inacreditável, sabe? E foram filmes que me marcaram muito, muito, muito. Tem outros que aí não dá para lembrar, são centenas e milhares, né, que a gente faz. Bob, não! Ele é indestrutível! Rápido, Sheila! Eu sei o que fazer! Ei, Tia Má! Bob, não pode sair atacando desse jeito. Não, você de novo. Hordak achou que você podia aparecer. Por isso ele me deu isto. Isso pode fazer as coisas muito, muito leves. Mudar suas formas e fazê-las muito pesadas de novo. Os desenhos, eles sempre marcaram a vida de muitas pessoas, são os principais responsáveis por isso. E eu gostaria de saber se você lembra qual a sua memória mais antiga da época do Caverna do Dragão. Ai, a Sheila, meu Deus, adorava fazer a Sheila. Bob, minha capa! Era assim que a gente falava. Eu adorava fazer a Caverna do Dragão. Foi um dos desenhos que eu mais curti. E ficamos muito tristes quando não tivemos o final dele, né? É verdade. Depois de algum tempinho, a gente já tinha feito algumas temporadas, aí voltou, depois de alguns anos, alguns episódios. Mas naquela época, hoje eu poderia fazer, porque eu não fumo há 23 anos. Certo. Mas naquela época, a minha voz estava muito rouca por causa do cigarro. É a pior coisa. Ninguém fume, pelo amor de Deus. É a pior coisa que existe para a pessoa. Eu sei porque eu quase morri de Covid. E foi por causa do cigarro. E olha que eu parei há 23 anos. Então, na época que chegou a Caverna do Dragão para fazer alguns episódios, eu sugeri que usassem a minha filha Fernanda, porque ela tinha o mesmo tom de voz. Aí faz o teste com ela. Aí fez o teste e ela acabou a série. Mas agora tem acho que uns 6 anos, há uns 6 anos, a Maíra, lá do Beck Studio, que é muito minha amiga também, Maíra disse, ai, Marlene, a gente vai fazer uma coisa da Caverna do Dragão, você toparia? Eu falei, toparia, lógico, e fizeram uma história para ver se os desenhistas conseguíamos fazer esse final para todo mundo. E aí eu fui dublar, Maurício. E olha, há 6 anos a minha voz era a mesma de quando eu fazia a Sheila lá atrás. Então, eu poderia ter dublado. Mas é um desenho que me marcou demais. A gente estava sempre ali juntos, né?
Era a Mônica, era Mário Jorge, Niso, Ricardo e o Gala, que era o diretor, Uhum. né? E a gente se divertia muito, mas muito. E gozávamos essa coisa de, nossa, mas será que alguém vai gostar desse desenho? Mas vamos caprichar, vamos. Olha, não só gostavam, como até hoje, naquela época, as pessoas adultas me falam: Meu Deus, você é a Sheila! Nossa, você passou a minha vida, era sempre você. Eu acho isso fantástico, Uhum. sabe? Assim como outras pessoas adultas chegam para mim e falam: Meu Deus, você era a professora Helena. Eu não dormia sem ver o carrossel, porque eu queria ouvir a professora Helena falando. Então, esse desenho, ele foi ó concurso. Uhum. Ele foi para lá de bom. Eu fiz o She-Ra também, que eu Uhum. fazia a Felina, mas ele não foi tão importante quanto a, a Caverna do Dragão, Uhum. sabe? A Caverna ficou na cabeça de todo mundo. Eu vejo porque eles foram mais ou menos na mesma época, e, e as pessoas não falam tanto da She-Ra, falam mais do He-Man. Uhum. As pessoas gostavam mais do He-Man, né? E, a Caverna do Dragão, não. É impressionante. Você vai para esses eventos. Ai, a Sheila, a Sheila. Eu digo, gente, eu não acredito. Eu acho uma delícia. Eu não tenho preguiça para nada. Eu acho que é tão gostoso a pessoa gostar da voz da gente. É Uhum. tão gratificante isso. É porque você passou legal para ela. Você Claro. fez direito, né? Não foi aquela coisa, ai meu Deus, que interpretação é essa? Que voz é essa que botaram nesse personagem? Uhum. Então, os desenhos sempre marcam muito na vida da gente. A Claro. gente adora fazer, adora fazer. É isso, Maurício, é tudo isso e mais um pouco. E eu tive aqui no canal um tempo atrás a Carmen Sheila e ela falou uma frase interessante. Ela falou que muitas pessoas chegam nela e dizem: Você foi minha babá eletrônica, praticamente, né? Sim, tomava conta. A Sheilinha é muito, muito minha amiga, adoro, amo de paixão, sabe? A Sheilinha me recebeu muito bem quando eu cheguei de São Paulo, muito jovem, Uhum. meio assustada, né? Aquela coisa da Herbert Richards, mas, nossa, e ela tem uma vozinha deliciosa e especial, Sim, né? com E certeza. realmente ela tem razão. Eu, por exemplo, eu não era babá eletrônica, mas eu fazia as crianças comerem, É sabe? verdade. Tipo, pai ligar para a Herbert Rich, pedir para falar com a professora Helena, e eu ia lá, oi, meu querido, você precisa comer, não faça isso não, você não pode ficar doente, senão não vou te dar um beijinho. Então, eu tinha que falar com eles como a professora Helena, toda meiguinha, porque se você visse a voz da Gabriela, a Uhum. Gabriela tem um vozeirão, sabe? Ela fala tudo assim, a Gabriela Rivero, que é a professora Helena. Eu falei, eu não posso fazer a voz desse jeito. Eu Uhum. tenho que fazer ela meiga e suave. E a mesma coisa para Sheila. Eu falei, se ela tem o irmãozinho dela com ela tem que ser muito meiga. Uhum. Mesmo brigando com ele, às vezes, ela tem que brigar com meiguice, né? E aí a gente pega as pessoas por esse lado de carinho, né? E é muito bom, foi muito bom, é muito bom. É muito gostoso dublar japonês também. Eu Uhum. dublei um ou outro, não me pergunte o nome, mas eu sei porque às vezes o dublador, o tradutor bota lá, eu amo muito você, mamãe. Ah, meu filho, eu também te amo. Só que a mãe fica lá. Ah, meu filho, eu também te amo, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, aí, não tem mais tradução. Não, você vai falando, vai vindo assim na sua cabeça e você vai falando. Eu digo, gente de Deus, que loucura é essa? Então, eu acho todos uns heróis que dublam muito esses desenhos japoneses, sabe? Porque é uma loucura mesmo. Mas todo mundo ama, né? Então tem que amar também. Seja lá o que os historiadores pensam, você terá um lugar alto na minha tabela pessoal de primeiros ministros. Muito alto.
Sentirei falta da sua presença calma, direta e confiável. E agora como um encerramento da nossa entrevista, agora há pouco a gente estava falando sobre as pessoas que você foi mestra, né, na dublagem, e eu gostaria de saber quem foram os seus mestres que mais te acolheram na época, fora o Ezio e o Rodney que você já citou, e que te fizeram ter essa carreira maravilhosa, ingressar na dublagem desse jeito. Olha só, o meu maior mestre foi o Monjardim, Mário Monjardim, porque eu comecei a fazer muito Barnaby Jones com ele, e ele me dava papéis assim mais difíceis para quem não estava com aquela coisa de toda hora ali dublando. O que eu fazia era televisão, né? Televisão e teatro. É, foi o Monjardim, foi o Luiz Manuel, a Nelly Amaral. A Nelly Amaral, nossa, eu eu olhava muito tudo que ela fazia, porque ela tinha a minha voz bem mais jovem, mesmo assim, ela sempre foi assim, mais rouquinha, e ela dizia para mim: quando eu não puder mais dublar, você vai dublar todas as minhas bonecas, ela dizia. É, não posso esquecer ninguém. Eu tive um grande professor, isso já formada, Ângela Bonatti. Ângela Bonatti era uma excelente diretora e aprendi a fazer esquema com ela. É, Ângela Bonatti. E depois que eu já está dirigindo alguns anos, né, porque a minha maior inspiração era o Walter Avancini, que eu comecei com ele. E ele queria a perfeição. Quando ele colocava você ali, ele dizia: não tem pequeno papel, tem pequeno ator, pequeno papel não existe. Então você tem que valorizar cada fala que você tiver que falar. Então eu lembrei muito isso dele e trouxe para minha direção Uhum. isso. E quando eu passei a fazer filmes para cinema, as animações, um dos meus maiores mestres foi o Garcia Júnior. O Garcia, além de confiar no meu trabalho, ele teve muita confiança no meu trabalho, eu trabalhei muitos anos para Disney, fazendo toda a parte de desenhinhos da Disney. E quando teve o primeiro theatrical da Disney, live action, não animação, eu dirigi. O Garcia Júnior trouxe para as minhas mãos, que era o Armagedon. Foi o primeiro filme dublado para cinema. E ele disse para mim: eu ia dirigir, eu não posso, eu tenho que resolver uns problemas. E cadê? Ah, tá aqui. Eu tinha me tirado. Eu tenho que ir para Los Angeles e a batata quente vai ficar na sua mão. Foi uma batata quente, que era o primeiro. E a responsabilidade, né? Porque ele disse assim: olha, é o primeiro, se der certo, nós vamos ter muitos. Quer dizer, se eu fizesse de uma maneira errada, meu Deus do céu, a gente não ia fazer mais, né? Eu fiquei desesperada. Mas tudo bem, eu saía da Herbert, que eu trabalhava na Herbert até às 15 horas, ia para Double Sound, e dali eu fazia o Armagedon, e fiz o Armagedon, e foi inacreditável, ficou muito bom. Então, e também eu aprendi muito vendo ele dirigir, né? Animação, olhando ele dirigir. E quando chegou o Pro Tools no Brasil, eu já tinha dirigido alguns theatricals para ele, e eu lembro que foi no filme que não era nem para cinema, Sexto Sentido, que eu dirigi. Certo. Foi no Sexto Sentido. E aí ele ia editar no Pro Tools. Uhum. Aí eu falei para ele: posso ir? Posso assistir? Ele disse: pode. Eu não sei muito bem se foi o Sexto Sentido ou quando Quero Ser Grande, também com o Bruce Willis, que era, eu às vezes confundo, porque o Quero Ser Grande, que o Bruce Willis faz, ele se vê pequeno, ele Uhum. vê como é que ele era pequeno, ele adulto, ele conversa com ele pequeno, ele vive com ele pequeno. Aí o Júnior ia editar o filme no Pro Tools, e aí eu sentei ao lado do Júnior,
comecei a ver como é que ele fazia, estende a fala, eh, comprime a fala, 0,25 para a esquerda, 0,50 para a direita. Eu ficava impressionada, porque eu dizia como. E foram esses meus grandes mestres. Ele foi um grande mestre para mim, apesar de ser muito mais novo do que eu, muito mais novo, mas a gente aprende com muito mais novo também. E a gente tem que estar na vida para aprender sempre. A gente não é porque já chegou num patamar, tem uma certa idade, não, já sei tudo. Eu sempre digo isso. Se eu souber tudo, vocês podem me enterrar. Eu estou morta. Não é possível, né? Então, esses foram os meus grandes mestres. Eu sou muito grata. Drummond, eu esqueci de Uhum. falar do Orlando Drummond. Maravilhoso. Drummond era um pai para mim. Drummond foi um pai, tanto que eu chamava Drummond de pai. Uhum. E foi para a gente foi uma grande perda, porque Imagino. ele era uma pessoa maravilhosa. E nós tínhamos um convívio fora da Uhum. dublagem, né? Então, a família, os netos todos do Drummond são filhos meus na dublagem, Uhum. porque aprenderam comigo a dublar, a começar. E ele dizia: agora é você que vai, eu te ensinei, agora é você que vai ensinar meus netos. E nós temos uma amizade muito grande. Há pouco tempo perdemos a Glorinha, Uhum. a esposa do Drummond, que era muito, muito, muito querida. Mas a família Drummond está aí, cada vez nascendo mais um netinho deles e a família aumentando. Então, eu não posso deixar de falar do Drummond, que foi Claro. um grande pai para mim, um grande mestre. Maravilha. É isso, Maurício. Essa é a minha vida. Hoje tenho duas filhas dubladoras maravilhosas, Uhum. a Flávia Sadi e a Fernanda Baroni. Eh, Tenho muito orgulho das minhas filhas, do trabalho delas. Eu tenho uma supervisora de dublagem que trabalha comigo há mais de 20 anos, que vem de fora, que ela é italiano, ela é americana, mas ela é italiana. Uhum. Mas ela tem cidadania americana e só não tem brasileira, mas eu acho que ela é a italiana mais brasileira que eu conheço, porque ela sabe tudo de português, ela sabe tudo da nossa vida e ela tem 3 filhos brasileiros. Olha que lindo, mas ela não mora aqui, não. Então não posso deixar de falar dela, da Uhum. Cristina Bério, que também ajudou muito nessa minha carreira de direção, Uhum. nos nossos trabalhos conjuntos, né? E agradecer a Deus por ter me dado a Fernanda e a Flávia, que eu sou muito, muito mãezona, eu sou muito babona. E é com esse É isso. depoimento lindo aí que a gente encerra a nossa entrevista. Eu queria agradecer de coração, Marlene. Muito obrigado por proporcionar esse momento aqui para o canal, viu? Imagina, querido, estou à disposição. Eu tenho certeza que todos os meus colegas não, não se furtariam a dizer o quanto é boa a nossa profissão e o quanto nos faz bem. E sabendo que faz bem a gente, faz bem a vocês também. Com certeza. Um beijo no coração de todo mundo, tá? É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Até uma próxima e confira o Vozes Extraordinárias em outras redes também. Até mais.